Alô, pais e mães, amigos, companheiros de promoção de uma infância extraordinária. Eu sou a doutora Clarice, pediatra, e eu vou estar com vocês trazendo alguns vídeos, fazendo alguns vídeos acerca de assuntos que eu considero interessantes, que vão enriquecer e com certeza trazer conhecimento e agregar informação na formação dessa infância extraordinária, que é a razão pela qual eu tenho dirigido a minha vida, cuidar da criança brasileira e da criança do mundo. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu considero ser um dos assuntos polêmicos e importantes, e que quando isso acontece, ele traz à família muita inquietude, muita ansiedade e muita preocupação, que é a febre na criança. Então, febre na criança é uma coisa, é um sintoma, mas para a família parece que o mundo caiu. E não pense que isso não aconteceu comigo. Como pediatra, com 2 filhos e netos, já eu vivi também as minhas angústias pessoais no momento em que uma febre aparece, o diagnóstico ainda não está definido. Não é só o leigo, aquele que não fez a medicina, que passa por isso. É todo coração de mãe, todo coração de vó, todo coração de vô, de madrinha, de tio, de irmão, de pai. Ele sente muito preocupação no momento em que a febre se apresente a uma criança, principalmente se a criança for pequena e não souber dizer o que sente, não souber mostrar onde está a dor que ela sente, ou não consegue exprimir, ou sequer falar ainda. Então a preocupação é muito maior, porque daí é uma incógnita. O que ela tem é uma febre, o que tem, o que não tem e o que pode ser. Mas eu vou dar alguns conselhos. Não falem dica, porque dica é uma coisa muito aleatória. Vou falar alguns conselhos práticos do dia a dia que com certeza vão ajudar vocês nessa caminhada, e isso vai acontecer, com certeza, sempre aconteceu e vai aparecer na vida de vocês, de alguma forma, de alguma maneira. E aprendizado a gente agrega, a gente guarda para sempre e a gente também expande, a gente passa para outros, né? A gente não aprende só para a gente aprende para todos com quem a gente convive. Então, no caso da febre, voltando a ela, eu quero confortar vocês, dizer que mais de 90% das febres em criança, elas se resolvem em 48 horas, 24 a 48 horas sozinhas, ou elas são conduzidas, né, com diagnóstico correto através de um pediatra, né? Muito poucas vezes a febre vai a um denominador em comum, a um momento difícil, né, de um tratamento difícil. É muito pouco a estatística, a percentagem sobre isso. Então, fiquem mais tranquilos. Mais de 98% das febres se resolvem de maneira satisfatória, e graças a Deus por isso as nossas crianças têm esse cuidado. Mas vamos lá, o que eu faço quando eu estou diante de uma febre? A primeira coisa que um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um familiar que esteja cuidando dessa criança precisa ter é tranquilidade. Não adianta agir sobre desespero, gritos ou deixar a criança inquieta. É preciso tranquilidade. A criança entende sentimentos. E quando alguém está muito preocupado do lado dela, muito ansioso, a criança entra em desespero porque ela acha que ela está muito mal. Mesmo pequenininha, ela sente o sentimento daquilo que está acontecendo em volta dela. Então, paz, tranquilidade, tá? Lembra dos 90% e mais que eu disse que acabam se resolvendo sozinho. Tranquiliza-te com mas de olho nas circunstâncias. Como é que nós vamos fazer? Eu estou tranquilo, estou intranquilo. Muito bem, eu estou tranquilo. Respire, eu tenho uma criança com febre, ela precisa de mim. Vamos lá. Primeira coisa e mais importante é ter um controle da temperatura. Um termômetro bom para ter segurança na medida que você tem da febre ou da temperatura dessa criança. Termômetros têm especificações, não se pode mais usar qualquer termômetro. Por exemplo, os termômetros de mercúrio, eles são proibidos, então procure, invista num bom termômetro que te dê segurança no controle da temperatura, que com certeza, no primeiro dia, com certeza você vai ficar de plantão, um plantão de 24 horas ou 48 horas no controle dessa temperatura. Então tenha à mão um termômetro que te dê segurança. Termômetro bom, temperatura está ali, acima de 38,5. Até 38,5 nós consideramos
uma temperatura básica boa, a não ser que a criança tenha tido crise convulsiva, febril, que é natural da criança até os 5 anos. Nesse momento é muito importante que a temperatura não suba acima de um limite de 37,8, 38 graus centígrados, porque ela pode desencadear a convulsão, mas é uma coisa temporária. Se ela tiver um 38,5, uma criança rígida, que não manifestou, cuidados. Dá água, dá líquido, se ela não estiver vomitando. Tira a roupinha, dê um banho morno, dê um banho frio. Controle-se, controle a situação. Se você tem um pediatra e ele já lhe indicou um antitérmico, use apenas o que seu pediatra lhe indicou. Não use o que alguém disse, não vá atrás de palpite. Esse é um momento em que palpites não funcionam. É isso, é aquilo, é uma virose? Não. A febre é um sintoma de alguma agressão que está acontecendo no organismo. E o organismo aumentou a temperatura para que o invasor possa ir embora. O que o nosso cérebro não sabe é que ele também faz um pouco de mal para a gente. Porque a criança é muito inquieta, muito chorona, ranhenta, como eles dizem, não quer comer. Tudo isso faz parte de um processo infeccioso. Seja ele viral, seja ele bacteriano, seja de outra natureza, né? A febre é um sintoma de alerta e de aviso. Que bom que a febre está lá para nos ensinar que existe alguma coisa a ser cuidada e tratada. É importante demais que você observe mais algumas coisas. Por exemplo, pele, tá? A pele da face. Uma criança que está bem e de repente ela tem uma febre e ela fica muito pálida ou meio arroxeadinha. Neste momento, não é para esperar os 24, 48 horas, é para procurar um profissional que possa fazer um diagnóstico correto e tratar usando uma ferramenta correta para essa situação, né? Uma outra coisa importante é lembrar que se você deu um remédio para febre e ainda assim a criança está sem a temperatura elevada, mas ela está sonolenta, ela não levanta, passou a febre, ela não quer brincar, isso é um sinal de alerta de que alguma coisa não está funcionando bem no organismo do seu bebê. Uma coisa seguinte, ou uma coisa importantíssima, que eu como pediatra e dermatologista infantil posso lhes indicar que seja muito observado, é a questão da pele, né? Tira a roupa do seu bebê como um todo, vá desde a face, os olhinhos, o pescocinho, né? Olhe o corpinho todinho, a bundinha também, olhe nas palmas das mãos, nas plantas dos pés. Se possível, olhe na boquinha e veja se não existe alguma lesão que seja a causadora dessa febre inusitada e surpreendente, né? Algumas doenças virais cursam com lesões de pele, pontilhados, bolinhas nas mãos e na boca, então e dão febre alta. Na grande maioria delas, mais que 99%, elas são benignas e se resolvem sozinhas. Mas o pediatra é um indivíduo que vai dizer o que deve ser feito nesses casos. Acima de tudo, confiar no seu bebê, confiar em você, tá? Se o seu bebê está sendo bem alimentado, bem cuidado e bem amado, com certeza essas situações ele vai tirar de letra. Nós vamos estar sempre juntos comigo nesse meu canal. Eu quero que você espalhe a informação, eu gosto da informação sendo compartilhada, porque ela pode fazer a diferença na vida de alguém. Fiquem bem, fiquem com Deus.